Olá pessoal, vamos para a nossa correção da revisão para a prova, tá? Bom, número 1 fala o seguinte: encontre o valor de x usando as relações métricas entre retas tangentes e secantes na circunferência. Bom, quando nós falamos de retas tangentes, são aquelas retas que pegam na circunferência apenas uma vez, ela só encosta na circunferência uma vez. Então, tangente encosta uma vez. Quando nós temos retas secantes, significa que ela atravessa essa circunferência, então pega ela em dois pontos. Por exemplo, aqui na letra B, ela pega aqui e aqui. E a outra reta, que é a reta tangente, ela só está encostando em um lugar da circunferência, que é aquela pontinha ali. Tá? Então, quando nós temos essa relação, nós vamos dizer o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Na letra A, quando eu tenho esse ponto A aqui, ó, tenho A, tenho esse ponto aqui B, tem esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto C e aqui de ponto D. A relação, ela mostra o seguinte, ó, que DC elevado ao quadrado, ou seja, a reta tangente elevado ao quadrado é igual a BC, ó, BC, que multiplica AC, tá? Que você vai multiplicar do A até o B vezes do A até o C. Falei errado, do B até o C vezes do A até o C. Então aqui é só a gente substituir quem são as partes. Nesse caso, DC é o valor X, tá bom? BC nós estamos vendo que vale 10. Então BC vale 10. Então vai ficar x ao quadrado igual a 10, que multiplica AC. AC é o tamanho de A até o B, mais o tamanho de B até o C. Então vai ficar 30 mais 10. Beleza? Então teremos aqui, ó, x ao quadrado é igual a 10 vezes 30 mais 10, que vai dar 40. Então vai ficar 10 vezes 40. X ao quadrado é igual a 400, que é 10 vezes 40. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400. Então, ó, o que nós temos que perceber é o seguinte: sempre temos que fazer a raiz quadrada com positivo e negativo. Porque aqui poderia ser um valor 50 menos x. Então, esse valor poderia dar menor do que 50, tá? Ou 50 mais x se o valor fosse negativo. Então, o valor poderia dar menor do que 50. Eu vou explicar melhor isso aqui, ó. X é igual... Aí você vai fazer a raiz de 400. Raiz de 400 é mais ou menos a raiz do número 4 vezes a raiz de 100, ó, que é 4 vezes 100 dá 400. Então, a raiz do número 4 é igual a mais ou menos 2 vezes e raiz de 100, 10. Então, x é igual a mais ou menos mais ou menos 20, né? Que é 2 vezes 10. Só que nesse caso, o número negativo não faz sentido como resultado. Então, o x vai ser igual a mais 20. Então, por exemplo, ali eu poderia ter, em vez do x, um valor 50 mais x. E eu poderia representar isso como um valor de 30, né? Se eu tivesse o número menos 20. Então, você tem que analisar a situação para ver quando que o número negativo vai fazer sentido ou não, tá? Agora, seguindo o mesmo sentido, na letra B, nós vamos fazer com, novamente, a reta tangente ao quadrado. A reta tangente é o A até o B aqui. Escrever C e D. Então, eu tenho que AB, que é a reta tangente ao quadrado, é igual a AC, né? AC que multiplica AD. Vai multiplicar pelo AD. Então, eu tenho que AB é igual a x. Então, ó, x ao quadrado é igual a AC, né? AC é 25, que é do ponto A até o ponto C, vezes AD. AD é o AC, né? Toda essa parte aqui que é 25, mais 16. Então, vou escrever 25 mais 16. Então, vou ter que x ao quadrado é igual a 25 vezes 9, vezes 36, né? 36 não,
25 mais 16, que vai dar um total de 41. Se eu somar aqui, ó, 25 mais 16, você vai ter um total de 41. Então, você tem aqui, ó, 25 mais 16 deu 41, fazer x ao quadrado é igual. Aí você vai fazer 25 vezes 41 ou vice-versa. Tanto faz aqui. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2, 2. Bota o triângulo embaixo. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10, né? Então, vou somar aqui, vai dar 5, 2 e aqui 10. Então, vai ficar 1025, tá? Então, vai ficar 1025 aqui. E aí eu vou ter x ao quadrado, vou ter x é igual a raiz quadrada de 1025, tá? Porque eu tenho 16 mais 25, que vai dar 41. Nesse caso aqui, eu posso simplificar o 1025, para ficar mais fácil de eu resolver, né? Então, eu poderia fazer aqui, ó, 1025, aí vou botar a barrinha aqui do lado, para ficar mais fácil de eu resolver isso aqui. Então, botei a barrinha aqui do lado. Aí, 1025, eu sei que 1025, ele não divide por 2, porque ele não é par. Agora, eu posso tentar dividir 1025 por 3. Vamos lá. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 2 mais 1 dá 3. E 3 mais 5 dá 8. Então, não dá também. Então, se termina em 5, eu vou conseguir dividir por 5. Não dividir por 2 nem por 3, vou dividir por 5. Então, ó, 1025 dividido por 5, eu vou ter o resultado de 205. Tá? Se você dividir aí 1025 por 5, você vai ter 205. 205 eu vou continuar dividindo por 5, porque é possível dividir por 5. Nesse caso aqui, nós vamos ter o valor de 41 nessa divisão, tá? Então, aqui nós vamos ter 5 vezes 5 e 41. Só que se você olhar aí, você vai procurar números que vão tentar dividir ele, ó. Depois do 5. 5 não divide 41. Vou tentar com 7. Não vai dividir. Vou tentar com 11. Não vai dividir. Com 13. Também não vai dividir. Por quê? Porque o número 41, ele é um número primo. Então, você vai pegar o 41 e vai dividir por 41 mesmo. Então, 41 dividido por 41 vai dar 1. Então, nós temos que a fatoração aqui é 5 ao quadrado vezes 41. Quando nós tivermos aqui o x, eu vou escrever, esqueci do mais ou menos aqui, né? Vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 41. Então, ó, o que eu vou fazer? O único que pode sair dessa raiz é quem está com quadrado, né? Então, quem está com quadrado é o 5. Então, eu vou cortar o 5 com a raiz. E o 41 permanece dentro dessa raiz. Então, vai ficar 5, mais ou menos 5, raiz de 41. Então, novamente, o valor negativo não faz sentido nessa resposta. Só faz sentido o valor positivo. Então, x é igual a 5 raiz de 41. Tá bom? Vamos lá para o próximo agora. Opa! Que é o número 2. Número 2 está escrito: calcule a área dos retângulos abaixo. Bom, os retângulos que você está vendo aqui, eles só apresentam base, tá? E diagonal. Eles não têm altura. E para calcular a área do retângulo, você tem que fazer a área é igual a base vezes a altura. E no caso, nós não temos essa altura. Nem aqui na letra A, nem na letra B. Só que os dois apresentam diagonais. O que você pode reparar é o seguinte: se eu pegar esse retângulo e partir ele no meio ali certinho, nós vamos ter dois triângulos retângulos, ó. Tem esse triângulo aqui, né? Em vermelho, que eu vou fazer agora. E tem o triângulo de cima. No caso, nós vamos utilizar esse triângulo de baixo, que já tem a base, tudo certinho, posso usar o de cima também. Mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Para encontrar essa altura, eu tenho uma relação que eu já aprendi antes, que é o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo é igual ao quadrado da hipotenusa desse triângulo. Então, nós temos esse triângulo aqui, que o 10 é a hipotenusa.
E o 8 e o h são os catetos. Então, eu vou fazer o quê? H ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 10 ao quadrado. Então, aqui eu vou fazer o quê? Isolar o h e jogar os outros números para o outro lado. Então, vai ficar h ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Beleza, então eu vou resolver abrindo isso aqui. 10 ao quadrado é 100 e 8 ao quadrado é 64. Então, ficou h ao quadrado é igual a 100 menos 64. Então, h é igual a raiz quadrada de 36. Nesse caso aqui, nós vamos ter sempre o valor positivo, então não preciso colocar mais e menos, porque isso aqui é um triângulo retângulo e representa os seus lados. H é sempre um lado. Então, esse h ele vai ser sempre positivo. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 36, que vai dar 6. Tá? Então, nós temos que h vale 6. Temos que h vale 6. Basta agora fazer a área, né? A área é igual a base vezes a altura, então vai ficar 8 vezes 6. Então, a área é igual a 48 centímetros quadrados. No caso desse retângulo aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para encontrar a letra B. A letra B eu posso fazer com o triângulo de cima ou com o triângulo de baixo também, tá? Por quê? Porque as bases de um retângulo são iguais. Se em cima é 4, embaixo também é 4. Então, eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz ali. H ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Daquele jeito ali, eu joguei o quadrado para o outro lado. Então, vou mostrar um outro jeito de fazer aqui para vocês. H ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 16, é igual a 5 ao quadrado, que dá 25, que é 5 vezes 5. Então, fica h ao quadrado é igual a 25 menos 16. 25 menos 16, nós vamos ter então que h ao quadrado é igual a 9. E esse quadrado agora vai para o outro lado como raiz. Então, fica h é igual a raiz quadrada de 9. H, então, é igual a 3. Tá bom? Então, temos que o h é 3. Só que eu estou querendo saber, na verdade, é a área desse retângulo. Como a área é base vezes altura, eu vou ter que a área é igual a 3 vezes 4. Logo, a área é igual a 12 centímetros quadrados. Beleza? Vamos agora para o próximo. Então, nós temos no número 3, qual é a área do paralelogramo abaixo? Bom, um paralelogramo, ele é calculado a área da mesma forma que eu calculo do retângulo, que é base vezes altura. Então, se eu tenho que a área é igual a base vezes altura, eu tenho que descobrir quem é a altura. E nesse caso também não tenho. A altura h, tá? O que eu vou fazer aqui para poder descobrir qual que é essa altura? Porque você tem aqui, ó, você tem uma diagonal aqui do paralelogramo, você tem a base aqui que é 8, então aqui embaixo também é 8 centímetros. O que nós podemos fazer é olhar também para que triângulo que está aparecendo aí, né? Qual é o triângulo que está aparecendo aí? Bom, se você observar aqui, nós conseguimos destacar um triângulo, tá? Se eu pegar aqui, traçar essa reta vermelha aqui, ó, tem uma hipotenusa do triângulo, aqui um dos catetos, que é a altura do paralelogramo, e a base do triângulo aqui, né? Então, eu tenho esse triângulo aí de vermelho. Então, eu posso calcular qual que é o h nele, através, novamente, do teorema de Pitágoras. Então, eu posso fazer que h ao quadrado é igual, na verdade, ele é um dos catetos, então fica h ao quadrado mais a base desse triângulo aí é 4 mais 8, né? Porque eu tenho 4 nesse pedacinho aqui e tenho 8 nesse pedaço aqui. Então, 4 mais 8 dá 12. Então, fica 12 ao quadrado é igual, né, a 15 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, que fica oposto ao ângulo de 90 graus.
tá bom? Então eu tenho aqui que h ao quadrado mais 12 vezes 12, 144, é igual a 15 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Então eu tenho que h ao quadrado é igual a 225 menos 144. Então, h ao quadrado é igual a 225 menos 144, que dá 81, tá? Então, eu tenho agora que h é igual a raiz de 81. Então, eu vou colocar aqui que eu sei que a raiz de 81 é igual a 9. Por quê? O número que ele vezes ele mesmo dá 81, é o número 9. Se eu achei agora a altura h e eu tenho a base desse paralelogramo, né? Eu tenho a base desse paralelogramo, vou fazer área é igual a 8, que é a base desse paralelogramo, vezes a altura, que é h, que eu encontrei, que é 9. Então, área é igual a 72 centímetros quadrados, que a área tem que ser sempre também em uma medida elevada ao quadrado. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.